desculpa, aqui. eu tô aqui. Tô aqui, opa. Não, então, pera aí, fica aí bonitinho. Então vamos recomeçar para gravar. Aos 10 segundos, Tem que né? começar, então. Só... Então, hoje, boa noite a todos. Temos aqui mais um Caminho Sem Dor, com a apresentação do professor Ramon Dias. O professor Ramon, ele é neurologista e anestesiologista, com área de atuação em dor ali no Espírito Santo, na capital, em Vitória. Ramon, além disso, é um grande amigo nosso, né, de longas datas, muitos anos de congresso já, né, Ramon? Caminhando junto. É um prazer receber aqui você no Caminho Sem Dor, sob a moderação da professora Amélie Falcone, também médica anestesiologista com área de atuação em dor, na cidade de Juiz de Fora. Ramon, é um prazer ter você aqui conosco, né? É um prazer também receber todo mundo que assiste e acompanha o Caminho Sem Dor. O Caminho Sem Dor é um projeto meu e do professor Paulo Renato, que tem a função de levar conhecimento da dor a todos que têm interesse sobre o tema, médicos e multiprofissionais, de maneira ampla e restrita e gratuita, né? Gostaria aqui também de agradecer a todos os palestrantes que participam do Caminho Sem Dor. Todos fazem isso de maneira voluntária e gratuita, sempre apoiando esse projeto de divulgação da medicina da dor. Ramon, a palavra é sua e da professora Amélie. É um prazer ter você aqui conosco, tá bom? Um abraço, meu amigo. Sou eu ou a Amélie primeiro, Ami? Amélie. Bem, boa noite a todos. Bem-vindos por mais um Caminho Sem Dor. Hoje nós vamos contar com a aula de Fisiopatologia da Dor, do Dr. Ramon. Ramon, seja bem-vindo em mais uma aula desse projeto. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer ao Carlos, ao Paulo Renato, pelo convite, tá, de participar aqui, falar um pouquinho dentro desse projeto magnífico, que é o Caminho Sem Dor. Ami, opa. Ami ou Bruna, deixa a câmera ligada, é ruim ficar dando aula só olhando para mim mesmo. Bom, queria então novamente agradecer o Carlos, agradecer o Paulo e agradecer a Ami por ter aceitado ser moderadora aqui do grupo, né? Deixa eu fechar só aqui para ver se isso aí, perfeito. Sempre o Paulo e o Carlos, eles me dão uns temas bem espinhosos, né? E hoje não foi diferente. Daqui 2 semanas nós temos o de enxaqueca e fica mais suave, fica mais tranquilo. Mas hoje eles pediram para que fosse falado sobre fisiopatologia da dor, né? E aí, não podia ser diferente. Deixa eu só passar aqui. Opa. Não está indo. Aí. Não podia ser diferente. Eu dei uma mudadinha um pouquinho no tema, tá? Fisiopatologia da dor na minha prática clínica, tá? Por quê? Para que ficasse um pouquinho mais suave, né? Sempre quando a gente vai falar em fisiopatologia, a gente sempre fala que vai deixar para amanhã. Vou estudar amanhã fisiopatologia, não, mês que vem, quando eu for fazer a prova, porque é muito mais gostoso estudar a intervenção, é muito mais gostoso estudar a parte medicamentosa, é muito mais interessante os outros temas. Porém, é fundamental que a gente explore, que a gente estude, que a gente aprofunde na fisiopatologia da dor. Tá? E aí eu vou tentar provar para vocês com 3 casinhos clínicos o quanto é importante a gente ter uma atenção nesse tema, porque ele vai refletir no nosso diagnóstico e no nosso tratamento com certeza. Bom, começando então a definição de dor da IASP, é uma experiência, só para a gente ter noção de como é difícil a gente falar de dor, a gente estudar a fisiopatologia da dor, porque ela é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual ou potencial. Ou seja, a gente já entra em campo com um detalhe que ele é subjetivo.
ele é a experiência do paciente, ela é a experiência individual. Então, uma dor não é similar à outra, de um paciente não é similar à do outro paciente. Então, só para vocês entenderem, a bomba que a gente tem na mão para bater um papo hoje, para falar sobre dor. Bom, então, vou tentar convencê-los de que entender a fisiopatologia da dor ela é essencial para o correto diagnóstico e para o tratamento adequado das dores dos nossos pacientes. E aí eu vou citar 3 casinhos. Ah, não, eu não quero estudar fisiopatologia, não, eu quero já ir para a intervenção, eu quero... 3 casinhos só para a gente tentar exemplificar. Quem participou daquele bate-papo da SVED que a gente fez sobre dor lombar vão lembrar desses 2 primeiros casos, tá? O caso 1 foi Dona Maria, 65 anos. Eu adoro chamar de Dona Maria porque aí tem N Marias, não gera, né? A gente não entrega. O paciente internou na enfermaria da ortopedia, e aí eu saliento sempre, mesmo na outra vez eu comentei, a gente cita os casos para que eles sirvam de aprendizado, não é para falar errou, acertou, outras coisas mais. Ela internou na enfermaria da ortopedia por dores em quadril bilateralmente, tá? Ela ficou 30 dias, Anne, internada nesse hospital, fazendo uso, fazendo o tratamento medicamentoso, fisioterapia e realizando a propedêutica investigativa, ou seja, fez ultrassom de quadril, tomografia de quadril. Após esses 30 dias, não foi identificado nada, recebeu alta e foi para o nosso ambulatório lá na Santa Casa. E aí, vou aceitar aqui, Dona Rúbia, seja bem-vinda, Rúbia. E aí, a Dona Maria chegou no consultório, nesse dia, não me deixa mentir, que tinham, acho que uns 5, 6 alunos na sala, se bobear. E aí, eu perguntei para a Dona Maria, dói o quê? Ela dói os quadris. Tá. Dona Maria, mas dói aonde? Aponta para mim. Ela estava até meio brava, meio impaciente. Horas, pois, dói o quadril. Tá, Dona Maria, e aonde é o seu quadril? Aponta para mim, aponta a sua dor. E aí, vamos ver se vai, travou. Dona Maria apontou o quadril dela. Então, faltou... o que estava faltando entre a gente? Diálogo. Tá? Estava faltando eu sentar, ouvir o que a Dona Maria estava falando. O entendimento dela de quadril era tá? Ela achava que o quadril era a região lombar. Ou seja, com essa falta de entendimento, de localização, de topografia, né? A gente acabou comprometendo o nosso tratamento adequado, logo nós não conseguimos fazer o melhor que tinha para o paciente. Ela saiu, depois de 30 dias de internação, com dor. Tá? Segundo caso, só para a gente começar a nossa brincadeira, para a gente tentar entender o quanto é importante a gente estudar e entender dor, a fisiopatologia. Essa daqui foi uma segunda paciente, tá? Uns 65 anos, dor em região lombar, com irradiação para membro inferior esquerdo, tinha começado há mais de um ano, tá? Piora progressiva, dificuldade para deambular, e ela estava com um colega super bom, mas que estava em programação para risotomia de sacroiliacas. Lembrando que até 8% das dores em sacroiliacas pode sim irradiar até membro inferior, né? Então, só que ela foi apresentando outros comemorativos. Ela tinha uma ressonância antiga, começou a apresentar diminuição de força motora, reflexos ósseos tendíneos profundos abolidos naquele membro, enfim. Começou o sinal de alerta, estava acontecendo mais alguma coisa ali. E sim, estava acontecendo mais alguma coisa, e quando a gente repetiu a ressonância, tá, ela tinha esse tumor invadindo o canal medular. Tá? Por isso que ela tinha um comprometimento do segundo neurônio, né? Então ela tinha uma hiporreflexia, tinha uma flacidez daquele membro, ou seja, a gente precisa ouvir essa história, juntar essa história com o nosso exame físico para a gente tentar fazer uma
topografar essa lesão e fazer um diagnóstico adequado e tratar essa paciente. Terceiro caso, só para a gente tentar consagrar o quanto é importante a gente estudar a fisiopatologia na nossa prática clínica, tá? Essa paciente foi uma paciente mais recente agora, tá? É uma paciente de mais ou menos uns 60 anos, e ela chegou no nosso ambulatório em conjunto com a equipe da coluna. A Bruninha vai lembrar dessa paciente. E aí ela estava com na evolução da equipe da coluna, na verdade, estava como dor lombar, tá? E estava fazendo uso de pregabalina, antidepressivo, sem nenhuma melhora, e estava programado um bloqueio, tá, foraminal. Só que o que essa paciente tinha? Quando ela entrou, não sei se a Bruna vai lembrar, ela não sentava na cadeira, tá? Ela tinha uma dor, na verdade, uma vulvodínia intensa, uma dor perineal absurda. Ela já tinha sido avaliada por procto e por ginecologista, não tinha achado nada. Na verdade, ela tinha tido uma história de uma infecção prévia que possivelmente gerou uma sensibilização central e periférica da dor, que a gente vai falar, e ela tinha uma dor, uma vulvodínia. Ou seja, o tratamento foi totalmente diferente, não foi simplesmente fazer um bloqueio foraminal. Então, o quanto é importante, com esses 3 relatos, eu queria só, assim, mostrar, né, exteriorizar o quanto é importante a gente tentar entender a dor, entender a topografia dessa dor, buscar os achados semiológicos, tá, para que a gente consiga fazer o diagnóstico adequado. Ou seja, qualquer que seja a estrutura anatômica do nosso paciente, nós estamos tendo estímulos, nós estamos gerando estímulos álgicos em ligamentos, ossos, articulações, tecido nervoso ou mesmo superfície cutânea, para que a gente consiga, para que gere esse estímulo, gere esse sinal para o nosso organismo. Então, a gente precisa realmente explorar tudo isso para a gente conseguir ter nossa propedêutica adequada. Então, eu sempre falo com os meninos que é importante é a gente discutir, a gente buscar qual o nível dessa lesão, qual o sistema que está envolvido. É sistema piramidal, extrapiramidal, primeiro neurônio, segundo neurônio, é central, é periférico? Qual que é a natureza dessa lesão? Entendeu, Carlos? Será que ela é vascular? Será que essa lesão ela é desmielinizante central? Será que é uma polineuropatia periférica? Tá? Qual que é a origem? O que está causando isso? Para quê? Para que depois de levantar esses questionamentos, a gente consiga topografar, baseado no nosso exame físico, e tentar escolher qual exame eu vou pedir para aquele paciente. Porque não basta se tornou muito fácil, né? Acho que hoje pede ressonância de neuroeixo inteiro, eletroneuromiografia de 4 membros, pede ressonância de quadril, joelho, tornozelo, depois a gente vê o que a gente vai fazer. E a gente sabe que a maioria dos exames eles vêm com alterações, mas não necessariamente gera a sintomatologia do nosso paciente. Né? E aí, a partir disso, nós vamos decidir como eu vou tratar esse meu paciente. Então, a gente não pode perder de vista, essa é a minha mesa, tá? A gente não, os elementos essenciais do meu consultório são café, martelinho de Babinski, tá? Um diapasão, que além de afinar o violão, a gente ainda usa para o nosso exame físico, oftalmoscópio, lanterninha, agulhas para a gente fazer a sensibilidade, tá? Algodão, para que a gente consiga fazer uma semiologia adequada, tentar juntar tudo isso com as queixas álgicas do nosso paciente, para que a gente consiga realmente ter uma acurácia na nossa entrevista, no nosso exame, e conseguir sair de tudo isso com um resultado favorável, né? Então, é importante que a gente olhe para o paciente quando ele entra no nosso consultório, a gente olhe eu falo que a gente olhe para a esposa, para a namorada, e já imagine os dermátomos,
olha para a esposa e imagine o mapa dos nervos periféricos. Consiga imaginar que é diferente se você tiver uma radiculopatia de uma compressão periférica do nervo, ou seja, a topografia, a queixa do paciente, a hipoestesia que ele vai ter, a dor, vai ser diferente, vai ter uma disposição diferente se ele for radicular do que se ele for uma compressão nervosa, ou se ele for uma neuropatia multifocal, se ela for uma polineuropatia, um PIDC, enfim. As características elas vão ser diferentes e a gente tem que ir pescando isso conforme a gente vai examinando o nosso paciente. E é importante para a gente decidir o que a gente vai pedir e como que a gente vai investigar esse paciente. Bom, vamos então falar um pouquinho sobre a fisiopatologia da dor. Vamos dar um passinho a mais. Bom, nocepção. Nocepção é o termo neurofisiológico pelo qual o estímulo lesivo vai ser detectado pelo indivíduo. Aceitar mais um aqui. Fica aparecendo na minha tela cada hora que entra um, graças a Deus. Estamos com 57, olha que felicidade. Então, nocepção. O que é nocepção, Carlos? É o termo neurofisiológico pelo qual um estímulo lesivo vai ser detectado pelo organismo, pelo indivíduo. É a maneira como ele fala, orra, tem algo errado aqui, tá certo? Só que ele só vai ser possível se entrar na jogada, só vai ser possível... Opa, professor especialista, seja bem-vindo. Ele só vai ser possível se entrar na jogada os noceptores, que são os neurônios do sistema nervoso periférico, responsáveis pela detecção e transmissão desses estímulos dolorosos. Então, nocepção é o termo pelo qual esse estímulo lesivo vai ser detectado pelo organismo, tá? Mas ele só vai ser possível se os noceptores entrarem na jogada, ou seja, são os neurônios do sistema nervoso periférico responsável pela detecção e transmissão desses estímulos. Quando a gente vai falar na fisiopatologia, nós temos 4 etapas, então, dessa nocepção, que é transdução, é o famoso TPM da dor, é transdução, transmissão, percepção e modulação da dor. Tá? Então, nós sempre, didaticamente, nós vamos dividir nessas etapas para que a gente consiga imaginar o que está acontecendo em cada passo da dor, até que a dor saia da periferia, saia do meio externo e chegue no nosso córtex e se torne consciente para nós. Tá bom? Vamos lá, então? Continuando, então. Só abaixar um pouquinho o som aqui. Então, o que é transdução? É a transformação do estímulo lesivo em potencial de ação. O filminho que eu fiz, estou ficando bom nesse negócio, tá? Então, transdução é pegar esse estímulo doloroso, esse estímulo potencialmente lesivo e transformá-lo no potencial de ação. Para que isso ocorra, como a gente falou, os famosos noceptores têm que entrar na jogada. Os noceptores, então, vão ser os receptores que detectam esse estímulo nocivo, tá bom? E vão colocar para dentro, do organismo esse sinal de que alguma coisa está ocorrendo, alguma coisa de errado está ocorrendo ou pode vir a ocorrer com o nosso organismo. Nós temos os noceptores específicos, tá? Que é, por exemplo, que respondem à pressão, são os mecanorreceptores, que vão responder aos extremos de temperatura, aos estímulos químicos, ou a gente tem os polimodais, que vão responder aos mais variados estímulos, não são específicos para um ou para outro. Nós temos que lembrar o quê? Que até 10 a 20% das fibras tipo C, elas, das articulações, tendões, etc., eles têm os receptores, mas eles estão silentes, eles estão dormindo, eles estão
eles não respondem ao estímulo, mas quando nós tivermos uma inflamação nessa região, deixa eu aceitar mais 2 aqui, obrigado. Quando ele tiver uma inflamação, tiver aquela liberação da sopa, bradicinina, prostaglandinas, interleucinas, eles vão passar a responder de uma maneira mais exacerbada, tá? Então, transdução é esse passo que nós vamos ter dentro da nossa fisiopatologia da dor. Próximo, deixa eu passar aqui, estou apanhando um pouquinho. Lembrando, então, que nós temos essas 3 classes de receptores, mecanorreceptores, termos ou os polimodais. Lembrar, então, que nós vamos ter esses mediadores periféricos da dor sendo liberados durante uma lesão tecidual, bradicinina, serotonina, histaminas, prostaglandinas, citoninas, adenosinas, os diversos íons e óxido nítrico. Bom, vamos então para a transmissão. Não basta só o nosso organismo perceber que alguma coisa está acontecendo do lado errado, do lado de fora, perdão. Eu preciso caminhar com esse estímulo para o corno posterior da medula. Então, na verdade, nós temos aquele pseudoneurônio, eu não quero ser chato, tá? Só para a gente ir relembrando isso. Lembrando que na aula depois, aqui é só um bate-papo, na aula depois vai ser bem mais puxado, tá bom? Então, a transmissão é pegar esse estímulo e entrar para o corno posterior da medula, depois ascender pelos tratos. Combinado? Então, essa vai ser a nossa transmissão. A transmissão é simples, né? Praticamente múltiplas vias. É isso que eu tento explicar para meus pacientes. Olha, nós somos uma grande usina hidrelétrica. Nós somos várias pistas interligadas, uma cruzando com a outra. O que está acontecendo? Aonde está sendo gerada a minha dor? Quer dizer, é uma polineuropatia de fibras finas? É uma compressão radicular? Enfim, eu tenho que lembrar nessa via, nessa transmissão da dor, para que a gente consiga topografar a lesão, a gente consiga determinar em que ponto a minha lesão está. Então, a transmissão é a propagação desse potencial de ação que foi desencadeado nos nossos receptores, caminhando pelo axônio pseudonipolar, chegando, então, da periferia até o corno posterior da medula. E dele, eu falo que aí é como se fossem os elevadores, né? Subindo até o tálamo e chegando no córtex. E aí, a partir do tálamo é quando a gente toma, se torna consciente a dor de uma maneira mais vaga. Quando chega no córtex é a hora que a gente percebe e topografa e entende melhor essa dor. Sem morder. Isso. Bom, aqui novamente, então, eu tenho a lesão perifericamente aqui. Tenho o meu axônio pseudonipolar, tá? Eu tenho aqui o gânglio da raiz dorsal, que é... Por que é interessante a gente falar isso? Que é o ponto que a gente faz os nossos procedimentos, faz os nossos bloqueios, é justamente nessa região. Caminha para o corno posterior da medula, faz a sinapse, aqui nós vamos ter interneurônios, aqui nós vamos ter as vias descendentes inibitórias da dor, facilitando, dificultando, enfim, e ascende pelos nossos elevadores, chegando no tálamo e depois chegando no córtex. Essa transmissão, ela só é possível porque nós temos fiação elétrica levando para dentro, tá? E aí, o que eu preciso de vocês? Como que a gente guarda isso de uma maneira mais mnemônica? Fibra, nós temos basicamente 2 tipos de fibras que vão carregar as dores. Fibra A delta, A de aguda, e fibra C, lembrar de fibra dor crônica, tá? A fibra A delta, o que eu queria que vocês lembrassem? A de aguda, fibra C de crônica. Aguda, eu queria que vocês guardassem essa imagem. É um carrinho super potente, correndo, alta velocidade, indo numa estrada que permite essa velocidade. Então,
carreia a dor aguda, uma dor mais precisa e chega no sistema nervoso central de uma maneira muito mais rápida. A fibra C, crônica, vai num carrinho mais devagarzinho, ou seja, ela é inespecífica, ela é crônica, ela é mal localizada, tá? Então é isso que eu preciso. Ela vai numa velocidade muito menor, de 0,5 a 2 metros por segundo, enquanto na fibra delta, que é aquela dor aguda, empontada, lacerante, bem localizada, ela vai numa velocidade muito maior, 12 a 30 metros por segundo. Combinado? Aguda e crônica. Opa! Cheguei na coluna. E aí? Eu preciso pegar os elevadores para subir, para chegar no tronco, para chegar no tálamo, para chegar no córtex. Quem vão ser esses nossos elevadores? Nós temos duas vias principais, espinotalâmica lateral e a espinoretículo-talâmica, tá? Espinotalâmica, ou seja, uma palavra menor, vai mais rápida. Essa daqui é anel de novo, tá? A espinoretículo-talâmica é paleo, é antiga. Então, o que eu queria que vocês lembrassem? Olha, é novo, vai rápido, está correndo, alta velocidade, faz poucas paradas, rapidamente ela chega ao córtex. Quando a gente pega, então, ela é responsável por quê? Por uma dor aguda. Quando a gente pega a espino-retículo-talâmica, a paleo, lembrar numa via embriologicamente mais antiga, ou seja, ela vai numa velocidade menor. Lembrar, jovem tem pressa para chegar, ele faz poucas paradas, com 3 sinapses ele chega ao córtex, tá? Não vou esmiuçar aqui tudo isso, porque isso, na verdade, acaba sendo tema para várias horas, né? Mas, assim, grava isso para a gente, espinotalâmica lateral é novo, tem pressa para chegar, faz poucas paradas. A espinoretículo-talâmica paleo é antiga, é crônica, ou seja, ela é mais idosa, ela não tem pressa para chegar. E aí a imagem que eu sempre gravei é o vozinho que sai para comprar pão de manhã, compra o pão, para na quitanda, para na banca de jornal. Quando chega em casa, conversa com o porteiro, conversa com os vizinhos, conversa com todo mundo e chega para o jantar, né? Então, assim, ele não tem pressa para carregar a informação, o estímulo álgico. Lembrando que a jovem, então, ela geralmente 3 neurônios e a espinoretículo-talâmica até 12 neurônios. Com isso daqui, a gente acerta a prova. Combinado? Percepção. Então, assim, não adianta eu carrear se eu não... Não adianta eu carrear se eu não captar o que está acontecendo, se eu não entender, se não chegar no meu córtex. Então, eu preciso ter a percepção de que a dor chegou lá. E essa percepção, ela vai ocorrer quando a sinapse, quando os estímulos chegarem ao cérebro corticalmente. Nós temos várias regiões corticais que vão influenciar na percepção dessa dor. Quando o estímulo chega ao tálamo, tá? A gente já começa a ter ideia dessa nossa dor. A gente já começa a falar, olha, estou sentindo dor, só que é uma dor mais vaga, mais não específica, a gente não consegue topografar. Quando chega ao córtex sensitivo, é que a gente vai conseguir ter essa percepção mais apurada da dor. Então, quando chega na área somatosensitiva primária, que é a área de percepção da dor, é quando a gente vai realmente tomar uma consciência muito mais apurada dessa dor. Através dessas diversas áreas corticais, a gente vai entender, a gente vai associar, a gente vai ligar com o sistema límbico, vai entrar a parte emocional aí na jogada. Mas não basta só, né? A gente está cansado de ver isso na clínica,
Não basta só a gente ter o estímulo, transformar em potencial, carrear, chegar no córtex. A gente sabe que cada um sente a dor de uma maneira, como a gente falou. Olha o peso disso. A modulação de cada um, ela é diferente. Depende se eu estou num momento mais depressivo, se eu estou num momento de maior empolgação, se eu estou num momento de risco de vida, né? Então, eu sempre falo para os pacientes, a gente sempre fala para os pacientes o quê? Olha, tudo vai interferir na sua dor, tá? Ou seja, se você dormiu mal, interfere na sua dor. Se você está feliz, interfere na sua dor. Se você está triste. Se você, eu sempre uso esse exemplo, você bater o dedinho na mesa, vai sofrer, vai doer, você quer morrer. Mas se você bater o dedinho, mas você tem um ladrão atrás de você, você não vai nem lembrar desse trauma que você teve, porque você está modulando, você tem que sobreviver. Não é assim? Então, ou se eu estou fazendo o que eu gosto, estou passeando. Quantas vezes a gente ouve o familiar falar isso, né? Ah, doutor, eu acho que essa dor aí é da cabeça dele, porque, nossa, ele foi passear e foi para o sítio, chegou lá, viu os familiares, viu não sei quem, viu, e ele não sentiu dor. Não é, ele modulou, tá? Então, na verdade, ele teve todas as vias inibitórias da dor sendo ativadas, porque ele estava fazendo o que ele gostava, ele estava tirando foco, a dor não era mais o foco dele, da atenção dele, enfim, ele conseguiu modular essa dor e lá a dor tomou uma outra proporção, 20%, 30%, e ele conseguiu levar a sua vida. Então, dentro da clínica, a gente tem que puxar tudo isso para a gente. A modulação, então, ela é fruto, no final, de um balanço, né, entre o que estimula e os mecanismos pró-noceptivos e antinoceptivos. E ele é modulado em todo esse processo de entrada, tá? Até chegar no córtex. E depois a via descendente inibitória da dor descendo e modulando novamente. Então, na verdade, tudo isso daí vai ser o nosso mecanismo de balanceamento para gerar no final a intensidade da nossa dor, a percepção, como eu vou sentir aquela dor. Lembrando, então, na modulação nós temos os núcleos supraespinhais, dos quais a PAG, ou seja, a substância isenta periquedutal, núcleo grande da RAF, a amígdala, córtex límbico, enfim, todos eles vão exercer um estímulo inibitório sobre a área sensitiva primária na medula espinhal. Ô, professor, amo professor especial, acabou de mandar mensagem falando que teve que sair. Então, na verdade, nós temos que usar e abusar na clínica de tudo isso, né? Porque a partir do momento que o paciente trabalha, faz o que gosta, a gente está ativando essas vias inibitórias, é a hora que a gente começa a ganhar o paciente, porque é a hora que ele começa a atuar, fazer com que essa via, esse fiozinho de cima para baixo, iniba a entrada da dor. E aí a gente consegue controlar, amenizar um pouco essas dores. Então, muitas vezes, e aí eu puxo para a clínica, quando a gente fala, olha, eu quero que você faça uma atividade física, eu quero que você faça o que você gosta, eu quero que você saia para passear, que você saia para dançar, a gente está o quê? Tentando atuar na modulação dessa dor, né? Eu tinha uma pacientezinha, foi muito legal, porque a família chegou e falou, doutor, a família não, ela chegou e falou, não, doutor, engraçado, eu fui passear na Itália, não senti dor. Foi chegar no Brasil, comecei a sentir dor. Mas por quê? Pensa, o que eu preciso que vocês lembrem? Lembra daquele conceito de dor total, ou seja, que Cecily Sauder sempre fala, depois eu vou colocar, que a dor total ela é decorrente do quê? Da dor física, da dor emocional, da dor espiritual, da dor social. Ou seja, essa pacientezinha minha que foi passear na Itália, como que ela estava? Como que estava? Ela tinha dor física? Tinha, dor física estava lá. Mas a dor emocional estava controlada. A família inteira estava em volta dela. Ela estava passeando, ela estava vendo as igrejas. Ou seja, a dor
espiritual estava controlada, ela estava bem católica, estava visitando igrejas. A social, ela estava preocupada com conta? Nenhuma. Então, na verdade, nós estávamos controlando os outros tipos de dor, né? Então, sobrou o quê? A dor física, que talvez fosse 20%, ou seja, ela passeou, ela viajou e ela não sentiu dor. Quando ela chegou no Brasil, o que aconteceu? Ficou sozinha entre 4 paredes, assistindo Ana Maria Braga de manhã, Vale a Pena Ver de Novo à tarde. O que aconteceu com a dor? Foi lá para cima, porque as outras dores se exacerbaram. E aí, essa paciente, a percepção da dor dela mudou. Então, nós temos que lembrar que nós temos diversos neurotransmissores, diversas substâncias atuando no nível, no nível espinhal, causando a modulação dessa dor, ou seja, serotonina, noradrenalina, encefalina, GABA, glicina, acetilcolina, todos eles trabalhando a modular essas dores. Lembrar, só um minutinho, colocar no mudo, obrigado. Lembrar que nós temos várias regiões, então, na verdade, não é só uma região, hipotálamo anterior, área septal inferior, núcleo centro-mediano do tálamo, cápsula interna, substância cinzenta periquedutal, onde agem principalmente os opiáceos também, tá? Núcleo da RAF, todos eles trabalhando para fazer essa balança, esse balanceamento entre estímulo e inibição da dor, da percepção. Tá? Então, na verdade, é sempre um balanço, nós vamos trabalhar com isso e nós temos que puxar isso à nossa clínica. Porque isso vai ser importante. Não adianta só, eu falo que hoje eu não trato mais dor. Antigamente eu tratava dor achando que eu ia resolver tudo com comprimido e uma agulha, comprimido, uma agulha, comprimido, uma agulha. Hoje não, hoje a gente senta com mais desenvoltura com o paciente, a gente entende toda essa fisiopatologia da dor, a gente entende que a dor vai ser modulada dependendo de como o paciente estiver e a gente consegue trabalhar. Então, a gente precisa buscar e trazer tudo isso para o nosso lado, como médico, como fisioterapeuta, como psicólogo, tá? A gente tem que buscar tudo isso para a gente conseguir modular esse paciente, ganhar a confiança dele e trabalhar melhor e ter o resultado que a gente quer, né? Passando, está um pouquinho lento para passar, desculpa. A hora que for, vai tudo, né? Aí. Então, dentro da clínica, a gente tem que pensar naquela coisa de multimodal. Multimodal não só termos de medicação, mas de não farmacológico, de bate-papo, de explicar educação em dor, o que vai atuar, como que vai ser, para que a gente atue nessa modulação da dor. Tá, a gente tem que pensar que os anestésicos locais atuam localmente, os anticonvulsivantes, a gente tem os anti-inflamatórios, tá, diminuindo, então, a inflamação local. Nós podemos atuar no nosso gânglio da raiz dorsal, com anestésicos locais, com corticoides, com opioides, alfa-agonistas. Lembrar que do NMDA, tá? Pode atuar, os nossos anticonvulsivantes vão atuar por aqui, junto com os antidepressivos tricíclicos duais, os opioides, tanto central quanto perifericamente. Então, a gente vai usar e abusar dessa analgesia multimodal. E eu sempre cito, porque o paciente sempre vem e fala para a gente assim, né, Bruninha? Doutor, mas eu já usei pregabalina. Tá, mas eu já usei o antidepressivo, eu já usei o dual, eu já usei, enfim. Mas você usou tudo junto? Isso é importante você perguntar para o paciente. E eu aprendi nos grupos, né? Isso que é interessante, essa troca de experiência. Uma vez uma pessoa falou assim, olha, tratador, às vezes eu viro o paciente e falo, é igual fazer um bolo, é igual cozinhar. Você não cozinha só com sal, você põe cheiro verde, alho, pimenta, você põe todos os temperos. Por quê? Para que você consiga reduzir a quantidade do sal que você precisa utilizar. Ou seja, eu não vou tratar a dor só com opioide, tá? Eu preciso entender essa fisiopatologia da dor para que eu consiga aceitar isso
e passar para o meu paciente, olha, eu preciso fazer algo multimodal. Eu preciso que você faça atividade física, eu preciso ativar a sua via descendente inibitória da dor, eu preciso utilizar anestésicos locais, lidocaína, anticonvulsivantes, antidepressivos, eu preciso que você se movimente, né? Eu preciso quebrar essa cinesiofobia que você tem. Então, esse é um detalhe. Outra analogia que eu gosto muito de usar e que eu aprendi aqui nesses grupos com vocês, né, é de que muitas vezes, mas já usei pregabalina, já usei o dual, já... Tá, mas você usou tudo junto? Não. Então, é que nem fazer bolo, tá? Se eu te der... Imagina, você cozinha bem? Eu sempre pergunto, você é uma boa cozinheira de mão cheia? Aí ela dá um sorriso, ou fala sim ou não, né? É igual fazer bolo. Se eu te der hoje ovo, tá? Amanhã, daqui 2 dias, a senhora volta, eu confisco o ovo e te dou o trigo. Daqui 2 dias, a senhora volta com trigo e eu confisco o trigo e eu te dou o pó royal. Daí 2 dias, a senhora volta, eu confisco o pó royal e eu te dou o chocolate. A senhora vai fazer bolo? Não. Então, entendeu? Eu preciso usar todas as medicações juntas, tá? E aí, muitas vezes, a gente vai precisar de doses pequenas, com menos efeito adverso, para a gente conseguir tratar esse paciente. Então, a gente precisa entender essas vias das dores, tá? Essa estrada, né? Esse caminhar da dor, para que a gente consiga tratar o nosso paciente melhor. Lembrando, tá, da sensibilização periférica e central da dor. Então, a gente tem estímulos intensos e prolongados, causando uma inflamação, e essa inflamação ela causa o aumento da atividade neuronial, diminui o limiar para ativação de nossos receptores, e ela aumenta a resposta ao estímulo, ou seja, tem uma hiperalgesia naquela região, tá? Hiperalgesia, ativando, inclusive, os nossos receptores que estavam silenciosos, que não se ativavam. Lembrar da sensibilização central, tá? Ou seja, o estímulo persistente dos nossos receptores. Por isso que é tão importante, a gente fala, tratar muito bem a dor aguda, tá? Porque essa estimulação persistente dos nossos receptores, ela vai determinar uma sensibilização central. Ela vai diminuir o limiar de sensibilidade. O paciente vai começar a ter dor espontânea. E aí, muitas vezes, puxa para a clínica, galera. Muitas vezes, a inflamação que o meu paciente tinha, ela cessa. Só que o paciente continua tendo dor, porque sensibilização central. E é difícil a gente explicar isso para o auditor, né? Olha, não tem nada aqui agora, mas o meu paciente está sensibilizado. É difícil explicar isso para o familiar, é difícil explicar isso para quem não trata dor. Porque você tinha a inflamação, você tinha a lesão, e pelo fato de ficar estimulando, pelo fato de persistir essa dor, agora eu não está sensibilizado. Poxa, quantas vezes a gente pega, né, paciente com neuralgia pós-herpética chegando no consultório depois de 10 anos? Como você vai conseguir controlar isso, né? Depois de tanto tempo dessa aferência da dor, né? O tempo todo ali estimulando o corno posterior, quer dizer, poxa, vai ser difícil, tá? Bom, Ramon, o que eu queria que vocês entendessem, tá? Eu queria que vocês entendessem a importância da gente estudar, olhar com carinho para a fisiopatologia da dor, tá? Porque isso vai explicar o que, por exemplo, a Cecily Saunders falava, tá? A dor total, ou seja, a dor ela é física, ela é espiritual, ela é emocional, ela é social, ou seja, puxa isso para o consultório nosso, tá? Existe toda uma interface, uma comunicação do sistema límbico, né? E aí a gente começa a explicar, e é legal quando a gente puxa, eu sempre desenho essa bolinha para os pacientes, tá? Agora eu vou só mostrar um pouquinho do que eu faço no consultório, que é legal a gente compartilhar.
Eu sempre desenho, eu faço essa bolinha, eu nunca deixo isso pronto. Geralmente eu desenho, e os pacientes chegam no final, eles pedem para levar, porque eles vão em casa, vão pesquisar, vão ler. É muito legal esse feedback. Ou seja, eu falo, olha, a dor física, às vezes sua dor física tem peso de 20%, tá? O restante, eu tenho uma dor que é uma dor emocional. Pô, doutora, aí eles olham para mim, aí eu já me antecipo, falo, olha, não é que a dor é da sua cabeça, não é isso, mas a partir do momento que você está com humor deprimido, a partir do momento que você está desanimado, ou seja, essa dor atinge uma outra proporção, tá? E aí eu cito, olha, existe uma dor que é uma dor espiritual, ou seja, tem estudos mostrando, eu vou colocar aqui, que eu sempre cito para eles, de que os pacientes que tinham espiritualidade, ou seja, que eles frequentavam cultos, igrejas, etc., eles tinham menor chance de ter dor crônica. Existe a dor social, ou seja, se o seu paciente ele está preocupado porque não tem o dinheiro para comprar o remédio, não tem dinheiro para pagar o plano, não está conseguindo trabalhar, isso tem um peso maior, ou seja, a gente tem que entender se nosso paciente dentro do nosso consultório, a gente tem que puxar essa fisiopatologia para a gente para entender a dor com a dor total, tá? E não é só isso, na verdade. O nosso paciente dormiu mal, você faz mais uma bolinha ali. Eu saio com umas 10 bolinhas. Olha, dormiu mal, sua dor piora, tá? Comeu mal, sua dor piora. Brigou, emocional, brigou com papagaio, periquito, cachorro, tá? Sua dor vai piorar. E realmente os pacientes entendem isso. Doutor, realmente, quando eu briguei com meu marido, minha dor piorou. Olha, quando eu fui viajar, eu não prestei atenção a minha dor sumiu. Poxa, então é da minha... Não, não é da sua cabeça. Mas quando acontece isso, a sua dor toma uma outra proporção, porque as vias descendentes inibitórias da dor estão sendo ativadas de maneira diferente e você começa a sentir dor e essa dor toma outra proporção. Então, até para terminar, eu não quero ser muito maçante em termos de receptores, receptor vaniloide, canais iônicos, etc., que eu sei que é uma aula pesada, e na nossa pós a gente vai aprofundar isso com certeza. Eu queria só compartilhar com vocês 7 lições que eu aprendi com as crônicas das dores. Relaxe. Isso eu sempre passo para meus pacientes. Relaxe. Estresse e dor estão intimamente interligados, um interfere no outro, ou seja, estresse agudo vai intensificar a sua dor. Tá? Essa é uma das lições que eu passo para meus pacientes. Segundo, tenha fé. Tá? Mais de 50% do grupo que tinha religiosidade apresentou diminuição das suas dores. Sorria mais, o sistema límbico está extremamente relacionado com as dores, tá? Pacientes oncológicos que foram submetidos à terapia do riso, eles tinham melhora da qualidade em todos os questionários de qualidade de vida, tá? Ou seja, sorria mais, não tem efeito adverso, sempre passo isso para os pacientes. Ame mais, tá? Ou seja, o sistema límbico está intimamente relacionado com as nossas dores. Alimente-se melhor, e aí eu fico até com vergonha de falar, porque a AME deita e rola nisso daqui, mas a alimentação anti-inflamatória, ela tem um efeito nas nossas dores, no paciente com fibromialgia, nas tendinopatias, ou seja, vamos diminuir a nossa inflamação. Durma melhor, o sono está intimamente relacionado com a sua dor crônica. E aí os pacientes fibromialgicos são testemunhas vivas disso, né? Olha, doutor, eu fui viajar, eu fiquei ansioso, eu não dormi, eu troquei de cama, a cama estava ruim, eu não dormi. O que aconteceu com a fibromialgia? Foi nas alturas. Eric, um abraço, desliga. O Eric é meu sócio, amigo, irmão aqui de Vitória. Durma melhor, tá? Então, zele pelo seu sono, tá? E aí entra dentro do nosso consultório, dentro da nossa clínica, a gente tem que falar, olha, faz higiene do sono com o seu paciente, pergunta como que é o quarto dele, se é escuro, se tem TV, se ele fica mexendo no celular antes de dormir, se o celular fica do lado, cada vez que o celular vibra, ele desperta, ele superficializa, ele vai para um sono de pior qualidade, bebe antes de dormir, toma café no final da tarde, como que é isso? Deixa para fazer atividade no final da tarde.
A sua insônia é de indução, é de manutenção, então explore isso melhor com o seu paciente. É uma das lições que a gente precisa ter em mente. Meu paciente precisa dormir melhor para controlar a sua dor. Exercite-se. Einstein já falava, o ser humano é igual a bicicleta, para ficar em equilíbrio tem que estar em movimento. E aí isso eu aprendi com a nossa fisioterapeuta, a Kênia. Exercite-se. Nós somos como um alicate enferrujado. Não vai ser gostoso começar a fazer atividade física. É importante que você frise isso para o paciente. Olha, vai dar trabalho para começar a fazer atividade física, mas você precisa fazer. Eu sempre brinco que puxar ferro e sorrir é só na novela das 8, tá? Para começar a sair da sua zona de conforto, nós estamos enferrujados, nós precisamos dar trabalho no começo, incomoda, mas a gente precisa, porque isso vai liberar endorfina, vai ativar a via descendente inibitória da dor. Eu quero que a senhora saia, que a senhora vá fazer uma hidroginástica, mas não só pela atividade física, eu quero que a senhora veja outras pessoas, eu quero que a senhora se relacione. O ser humano, ele é social, ele precisa ter relacionamento, precisa ver outras pessoas, manter vínculo, tá? Tudo isso vai atuar para controlar a sua dor. Então, resumindo, né, é importante que a gente olhe para o nosso paciente de uma maneira diferente, que a gente olhe para ele não pensando, olha, eu vou passar duloxetina para você, eu vou passar pregabalina, não, que eu entenda a fisiopatologia da dor, que eu consiga topografar essa dor, que eu junte a queixa dele com a semiologia que eu estou vendo. Ouça, gaste tempo, examine, palpe, tá? Busque a topografia desse paciente para que a gente consiga fornecer o que tem de melhor para ele. Esse paciente, eu termino aqui, na verdade, com a imagem desse paciente e amigo, né, que se tornou. Ele é piloto de avião, tá? E a última viagem que ele fez tinha sido na Páscoa, e ele estava, acho que há 4 meses sem pilotar. No último voo dele, ele fala isso, ele dava a data exata, olha, eu parei um voo, quase tivemos que cancelar, tivemos que achar um outro piloto para assumir e terminar de chegar, por causa da dor. Então, foi uma coisa bem marcante, foi uma coisa que ativou todo o sistema límbico dele, tá? Ficou marcado, tá? E examinando, na verdade, o que ele tinha? Ele tinha uma dor no psoas, contratura do psoas. E aí, quando ele ficava muito tempo sentado, na verdade, desencadeava. Não era dor lombar, não era do psoas. Fizemos um bloqueio, zerou a dor, voltou a ter atividade física e olha que gostoso. Ele reabilitou, voltou a pilotar e aí, isso daqui foi do Insta dele, que eu printei, que ele autorizou. Isso é tudo que eu desejei nos últimos 6 meses. Obrigado, Deus, de volta para onde eu pertenço. Ou seja, não seria possível a gente tratar esse paciente se a gente não tivesse individualizado, tá? Porque esse paciente já tinha rodado vários médicos e sempre com diagnóstico de dor radicular, depois foi uma dor sacrilíaca, mas não, topografando, era um componente miofascial do psoas e que ficou se retroalimentando. A partir do momento que a gente cortou, a gente quebrou, deu um Ctrl-Alt-Del nessa dor, possibilitou que ele voltasse a se reabilitar e voltasse a pilotar. Então, a mensagem que eu queria deixar é isso. Precisamos individualizar para o nosso paciente, precisamos entender essa via da dor, precisamos topografar para tratar o nosso paciente melhor. Combinado? Qualquer dúvida, é ruim falar olhando só para a tela, eu tenho uma dificuldade. Qualquer dúvida, meu telefone está aqui, estou inteiramente à disposição de vocês. Ami, vem conversar comigo. Ei, Ramon. Oi, cadê você? Aqui, já ativei meu vídeo. Nossa, eu tenho uma dificuldade para fazer isso sem ver vocês. Eu não sabia quantos tinham, o que estava acontecendo. Ami, você que tem uma experiência grande, me ajuda aí.
Ramon, antes de começar as perguntas, etc. e tal, quando você começou a aula, eu fiquei com vergonha. Por quê? Quando eu fui especializar em tornação da Casa de São Paulo, você acha que eu peguei quantas vezes para ler o capítulo de fisiopatologia da dor? Eu falava, não, vou estudar doença X, vou estudar farmacologia X. E é uma aula que eu sempre enrolo e nunca aceito de dar. Na verdade, assim, eu tenho medo, tá? Porque, assim, é muito mais do que isso, né? Então, na verdade, assim, seria uma aula para 6, 7 horas, a gente ficar brincando, desenhar as vias, subir, descer, fazer o balanço, entendeu? Mas, assim, eu acho que esse é o básico que a gente pode trazer para a gente aplicar no nosso dia a dia, entendeu, Ami? Eu acho que, assim, não adianta a gente, sabe, começar a falar de receptor vaniloide, falar dos CAT, se a gente não trouxer para a nossa prática. Então, acho que nós temos que entender das vias, nós temos que entender do que influencia para o nosso paciente, para a gente conseguir trazer. É igual eu te falei, sempre a gente acaba postergando. É isso que eu falei. Eu vou deixar para estudar o mês que vem. Não, quando eu for estudar, quando eu for prestar a prova, eu vou estudar. Não, quando eu for fazer tal coisa, eu vou estudar. E não, na verdade, isso daqui tem que estar no nosso dia a dia, tá? E aí, o que eu falo para os alunos, né? Eu dava aula para a faculdade até agora, acabei saindo. A gente precisa estar com a semiologia neurológica e ortopédica na cabeça, tá? Por quê? Não é um é melhor do que o outro, não é isso. Mas se a gente não tiver com isso fresco, a gente não vai lembrar de que o reflexo patelar é L4, entendeu? Aquileu S1, a gente não vai lembrar dos dermátomos, a gente não vai lembrar que como se diz, o acometimento, a hipoestesia, se for radicular, é diferente de se for um entrapment, uma compressão de nervo periférico. A gente não vai lembrar que se o meu paciente ele tiver uma mielite transversa, na verdade, vai fazer um nível, tá, torácico, um nível cervical, de onde tiver, e aí vai gerar minha dor neuropática. Então, assim, na verdade, eu preciso sempre, tá? Eu tenho um roteirinho de semiologia que eu sigo, e que sempre eu pego e lembro de novo, porque, nossa, a musculatura tal está envolvida aqui, então, entendeu? Então, na verdade, você tem que estar sempre tentando fazer o quê? Juntar as coordenadas X, Y, Z, para juntar com a dor do seu paciente, você tentar ganhar em acurácia, né? Então, a gente precisa, eu acho que a gente tem que trazer isso para a prática. E é muito gostoso, eu lembro quando eu estava fazendo dor em Ribeirão Preto, eu tinha essa pegada mais de neuro, né? E aí eu brinquei com a residente, falei assim, olha, aqui a lesão é uma hérnia tal, e aí depois a gente pegou a ressonância, óbvio que é como tem que ser, e a hérnia realmente estava lá causando uma compressão radicular. Então, a gente tem que buscar isso com o nosso paciente para que a gente não exagere nos exames e a gente não corra o risco de ter achado no exame e que não está causando nossa dor, né? Quantas vezes a gente vê isso na prática, né? Exatamente. Exatamente, Ramon. Mas no fellow funcionava assim. A gente entrevistava o paciente, a gente fazia anamnese, exame físico, e só depois que a gente pegava o exame de imagem e só depois que o Paulo liberava para a gente o laudo. Mas é o Paulo, né? Na prática, esse que é o problema. Na prática, na verdade, nessa coisa de consultório, o paciente já chega com a sacola do exame, né? Ele já chega para você e fala, doutor, tá aqui. Você fala assim, o que eu posso te ajudar hoje? O que está acontecendo? O que te traz aqui? Não, doutor, o exame está aqui. Né? Quantas vezes eu falo, não quero ver o exame, espera um pouquinho, me conta a sua dor, vamos examinar, vamos, né? Aponta, acho que isso é importante. Onde está começando a sua nocicepção? Onde está sendo desencadeando sua dor? Para onde ela está indo? Então, é isso tudo que a gente vai ter que buscar, né? Exatamente. Eu vou começar as perguntas, mas antes disso... Se eu não souber, você me ajuda, tá, Ami? O congresso ano passado de dor oncológica, eu tenho uma aula no primeiro dia, que foi atividade física e nutrição. Eu lembro. Atividade física e nutrição no controle da dor oncológica. E justamente comecei o slide, eu coloquei os fellows de todos os lugares, de Alfenas, do Rio, de São Paulo, e eu falei, quando você entra no fellow de intervenção, você acha que você vai cuidar 90% dos pacientes que entrar ali. Depois você vê que não é isso. E depois você vê que é muita preparação
potência da nossa parte resolver uma dor de anos com remédio ou com uma agulha em determinado lugar. Então, Exatamente. E isso, querido, não, você pautou muito bem para a gente dentro de Kate. Toda essa fisiopatologia da dor, como que todas as coisas interferem. Desde alimentação, desde sono, desde atividade física. Tudo interfere nessa questão da gente conseguir fazer até uma modulação do nosso estímulo doloroso. Primeira pergunta que nós temos, Ramon... É do Sérgio? É do Sérgio, isso. Que ele questionou sobre se você recomenda o CTD e o THC no controle da dor. Pois é, Ami, eu não estou sabendo trabalhar... Não estou sabendo, não, estou exagerando, né? Mas, assim, eu tenho utilizado bastante CBD com THC, tenho usado bastante o óleo full, né? Full spec, porque, na verdade, quando a gente vai utilizar quando a gente olha a escada analgésica, né? Então, os 4 degraus atualmente, né? Então, primeiro degrau, os analgésicos comuns, segundo degrau, os opioides, terceiro, fracos, terceiro degrau, os opioides fortes, quarto degrau, que na verdade não é o quarto degrau, é o corrimão da escada, porque pode ser utilizado, foi aquilo que o Paulo bem falou na última aula, né? Em qualquer um dos degraus. E aí, a hora que a gente vai para o alicerce, né? Gabapentinoides, antidepressivos e os canabinoides, né? E eu estou tomando a liberdade, não sei se foi essa escada que o Carlos fez, mas é isso que eu sempre desenho para meus pacientes. Então, assim, sim, eu tenho utilizado e recomendo a utilização do CBD, THC ou o óleo full, que aí vem o canabigerol, todo aquele negócio, para os casos de dor crônica. Lembrando que eles funcionam como se fosse um tempero. Tá? Não dá para a gente olhar para os canabinoides como se eles fossem mágicos. Olha, eles vão ter... Não, eles vão vir junto como um adjuvante, tá? Vão desempenhar muito bem esse papel de adjuvante. Tá? Lembrando, inclusive, daquele conceito de dor total. Às vezes o meu paciente ele não dorme bem, por isso a dor exacerba, ele tem ansiedade, por isso a dor exacerba, entendeu? Então, na verdade... além de atuar em CB1 e CB2, na verdade, a gente está atuando na dor, a gente está atuando, na verdade, nos outros sintomas. Muitas vezes eu tenho paciente que chega aqui, doutora, a dor não melhorou, mas, nossa, minha qualidade de vida, que é o nosso objetivo, melhorou tanto, eu estou dormindo melhor, eu estou menos ansioso. Olha, deixa o canabinoide aí, não tira não, tá? Nós temos que lembrar daquele efeito, quando a gente fala em canabinoides, que é o efeito de comboio, né? Ou seja, quando a gente usa o óleo full, a gente precisa de doses menores. Então, assim, muitas vezes eu estou optando por começar para esse paciente não só o CBD ou só o CBD com THC. Eu estou utilizando, na maioria das vezes, o óleo full. E a gente tem tido boas respostas, com sintomas associados da dor, mas também com a dor. Eu tenho um paciente aqui, e aí acho que esses encontros são gostosos por causa disso, né? Quando a gente compartilha, a gente conta os causos. Eu tenho um tumor, um cordoma, operado acho que umas 20 vezes. Nós colocamos uma bomba de morfina e, devido às múltiplas abordagens, infectou. Tivemos que tirar a bomba de morfina, estava com opioide, e a hora que a gente estava com opioide em dose alta, quando a gente começou os canabinoides, nós tivemos que reduzir a morfina. E a última consulta, que foi essa semana, ele tirou o último comprimido de morfina que ele estava tomando. Tá? Então, ele está só com os adjuvantes, está com, acho que antidepressivo, pregabalina e com os canabinoides. Então, sim, o benefício é muito grande, é uma medicação que a gente não pode, Sérgio, ter medo de usar. Tá? Eu falo que tem 2 medicações que a gente, mesmo errando, a gente acerta. Tá, Ami? Toxina botulínica, mesmo errando, a gente acerta, fica bonitinho, só tem que tomar cuidado para não ter pitose palpebral. E os canabinoides, a gente não pode ter medo dos canabinoides, a gente precisa começar e achar a dose ideal para aquele nosso paciente. Tá? Então, sim, uso frequente, todo dia, pelo menos uns 5 pacientes eu acabo começando, os mais variados possíveis, importados, os que não têm condições de ir importado, a gente utiliza das associações, enfim, eu acho que a gente tem que adaptar a nossa prática clínica, mas sim, vale a pena utilizar. Não perca esse momento, viu, Sérgio? Comece a usar que você vai ver que é um bom adjuvante dentro da sua clínica de dor.
E até o que acontece é o seguinte, os pacientes, eles estão procurando muitas clínicas de dor pela questão do CTB. Não sei se isso já aconteceu com você, Ramon. A gente sabe que tem uma propaganda maciça, etc. E é o que eu sempre falo com o paciente. Ó, não existe nada na vida que funciona para tudo. Tem as indicações de dor mais precisa. Acho muito nessa questão desse componente, principalmente de ansiedade e sono, que a gente sabe que exacerba muito a questão de dores crônicas, mas assim, os pacientes estão procurando muito. E é importante a gente estar apto para prescrever e orientar os pacientes, por quê? Porque senão eles pegam a questão do mercado ilegal. Nós temos poucas instituições já agora que fornecem o óleo a um custo mais baixo, né? Exato. O grande problema da importação, por mais que seja liberado, ainda é a questão do custo. Agora nós conseguimos ele num custo mais acessível por instituições brasileiras, que são instituições bem referenciadas. Porque, assim, faz muita diferença essa questão quando você vai plantar. Se você, altitude, qualidade de solo, etc., tudo isso vai influenciar na concentração de THC e de CTB. E agora nós conseguimos fazer uma prescrição mais viável para os pacientes do ponto de vista financeiro. Exatamente. Tem um paciente, o Ramon, que era uma neoplasia cerebral. A paciente chegou no meu consultório, perguntei o que eu podia ajudar. Ela não tinha dor, ela tinha 0 de dor. Ela tinha até umas metástases, mas ela tinha 0 de dor. Ela foi me procurar por conta do uso de CTP-THC, por conta de náuseas e vômitos. Assim, ela tinha um quadro de náuseas e vômitos absurdo, de precisar de internações frequentes por conta de desidratação mesmo, anemia. E eu entrei com ela e ela nunca mais voltou para o hospital, faleceu em casa. A minha experiência com CBD, Ami, começou há uns 6 para 7 anos atrás, né? Eu falo isso, na verdade, e não foi nem porque eu quis, na verdade. Eu tenho um sobrinho que tem síndrome de West, epilepsia difícil controle, que é uma das indicações, né, do CBD. E aí, na verdade, eu queria indicar cirurgia. Eu indicar não, né? Os colegas tinham indicado cirurgia, eu estava defendendo isso. Meu irmão, que é torneiro mecânico, decidiu que não vai, eu vou usar CBD. E há 7 anos atrás, eu falei, não, você está errado. Se falar que tem que operar, você tem que operar. E ele entrou em status e meu irmão tirou, na verdade, fazendo uso dos canabinoides. E aí, depois disso, foi que eu comecei realmente a utilizar, né? Ele está, síndrome de West, você sabe, né? Uma epilepsia difícil o controle, então, muitas vezes a criança vai para alimentação por sonda, enfim, não anda. Meu sobrinho hoje brinca, fala, manda mensagem, tio, quero morar na praia, entendeu? Então, assim, não tem como negar benefício, né? Não serve para tudo, é aquilo que você falou, senão a gente começa a queimar o método, né? Então, Exatamente. Essa é a minha a grande gente preocupação. queima, mas dentro do conceito de dor total, quer dizer, às vezes ele não vai atuar necessariamente naquele paciente na dor, mas ele vai atuar nos outros efeitos, né? Nos outros efeitos adversos, náusea, sono, enfim. Então, tem realmente esse benefício e com pouco efeito adverso, né? Então, você começando numa dose e ajustando para o seu paciente, você consegue minimizar a chance de efeitos adversos, né? Exato. Exatamente. Ó, temos mais uma pergunta também, que vai entrar bem nessa questão da modulação da dor. Se você faz uso de estimulação transcraniana. Pois é, então, eu já mandei, eu já tive alguns pacientes que fizeram, tá? O que eu sentia, aí talvez a experiência pessoal, né, é que tem o seu papel, ajuda. Tive paciente que saiu das crises assim maravilhosamente bem, porém o custo ainda é muito alto, entendeu? E os protocolos ainda estavam um pouco incertos. Então, assim, vou fazer quantas vezes por semana, vou fazer durante quanto tempo, entendeu? Então, os meus pacientes, apesar de eles terem mantido depois uma regularidade, etc., a dor acabou retornando, tá? Eu utilizei algumas vezes mais para ver a resposta e ver se
encaminharia para o neurocirurgião para fazer implante de eletrodo cortical, entendeu? Então, assim, funciona, ajuda, custo, ainda acho que é alto. A resposta, o que eu senti nos meus pacientes, que as respostas foram variáveis, a duração do efeito foi variável. Eu não sei a sua experiência pessoal aí, Ami, mas eu acho que tudo vai depender do bolso, realmente. O plano não libera, tem que entrar com judicialização, entendeu? E uma sessão estava custando em torno, acho que de 600, 700 reais cada sessão. Então, realmente era algo inacessível ainda para a maioria da população, né? Então, Ramon, lá no Rio, o Arthur Padão, ele fazia na clínica, que é um dos nossos fisioterapeutas. Nós tínhamos resultados bons, mas realmente o principal empate era a questão do custo. É um tratamento muito caro e principalmente porque os protocolos são sessões, envolvem um número maior de sessões. Exato. O Diógenes perguntando aqui como se faz uso do óleo full, algum protocolo. Assim, na verdade, a minha dica sempre começa com pouco e vai aumentando, tá? Eu brinco que, assim, principalmente se for paciente idoso, né? Vá devagar, comece com um pouquinho, vá aumentando de 2 em 2 gotinhas por semana, a cada 3, 4 dias vai aumentando, que você vai achar a dose. Meu pai está ficando mais sonolento agora, dá um passinho atrás, tá? O interessante do óleo full é justamente esse efeito de comboio, né? Aquela ideia igual quando você está andando de bicicleta, um monte de gente junto, quer dizer, vai todo mundo junto ali para pegando o vácuo, né? Então eles vão, tanto é que assim, eu vou utilizar para epilepsia 20 miligramas por quilo de CBD, vou utilizar para dor 3 a 5 miligramas, mas a hora que você pega o óleo full, na verdade, essa ideia do comboio, você consegue utilizar doses bem menores, tá, na prática. Então, começa devagar, tá? Começa, se for aí o 3%, começa aí 4, 5 gotinhas de 12 em 12 e vai tateando. Eu não sou muito de ficar fazendo conta, não sei você, eu acho um porre. 3 mil, não, eu vou lá, olha, começa esse daqui, vamos sentindo, me dá um feedback, me liga, manda mensagem, olha, eu estou com a dor, vamos subir de 2 em 2 gotas, ou até mais, dependendo se o paciente mais jovem, por semana. E eu tenho os mais variados possíveis, Anne. Eu vou contar aqui. Nós estamos entre profissionais, né? E não vou citar nome. Eu tenho tanto o pessoal que usa sei lá, marca X, até o colega o paciente que faz o óleo em casa. Usa o veículo, o óleo de coco, eu não sei se você já faz extração a frio, faz isso, efeito comitiva, Clóvis, obrigado, efeito Entourage. Então, assim, você vai ter que, você não tem o controle de qualidade daquele que ele faz em casa. E recentemente, Anne, não sei se já aconteceu com você, chegou um paciente para mim, foi muito interessante. Eu me senti honrado, na verdade, né? Ele chegou para mim, chegou assim, tirou um frasquinho desse tamanho, tá até aqui, não vou nem abriu. Fui eu que produzi. Igual você leva, sabe quando você recebe um saquinho de tomate assim, ele fala: "Nossa, olha, esse daqui foi lá da minha horta". Ele falou: "Doutor, esse daqui fui eu que produzi. A espécie tal, não sei o quê, não sei o quê. Tá como um amuleto aqui, eu deixei guardado, né? Uma pequena quantidade, não faço uso ainda. E então, assim, você acaba pegando o mais variado paciente. Tem aqueles que querem produzir, tem aqueles que já conseguiram a aprovação liminar e conseguem produzir dentro dos seus 5 metros quadrados em casa, enfim. E aí você realmente tem que ir achando esse paciente, tá? Mas lembre-se, 2 medicações que vocês têm que utilizar na clínica da dor: sildenafil e canabinoide. Não dá para ficar sem. Eu vou titulando assim, mas normalmente eu começo a subir a dose semanalmente. Ramon. Eu tive para não falar que eu não tive problema, eu tive uma recentemente, tá? Mas era uma senhora bem idosa, fazia uso de antidepressivos. A hora que a gente começou o CBD com TH, ela deu
desorientada, fez delírio. Demos um passo atrás, desculpa, foi sem querer, não dava para prever, tiramos tudo e esperamos estabilizar para depois começar dose bem pequena mesmo para ir tateando, tá? Mas a gente precisa utilizar. Normalmente, quando eu preciso de alguma medicação de uso mais excessivo, eu estou usando os óleos Tabrace. Você já experimentou, Ramon? Já, eu comecei utilizando da Brace também, Ami, mas nós temos outras associações, eu acho que assim, a Brace muito boa. Eu acho que o único problema que eu tenho tido alguns pacientes, como a gente não tem rabo preso com ninguém, então a gente pode falar. Eu tenho alguns pacientes que têm tido dificuldade para conseguir a medicação da Brace. Faz o cadastro, demora o feedback deles, entendeu? E assim, pô, você está com um paciente oncológico, não dá para ficar esperando, entendeu? Tinha que ser um negócio assim, olha, sabe? Tem que ser um negócio, olha, tá aprovado, tô te mandando, amanhã tá aí no Sedex. Não dá para ficar esperando. E aí também esse é o problema, às vezes, dos importados, né? Porque, na verdade, você vai ter que fazer a importação, esperar a Anvisa autorizar, quer dizer, 20 dias, 30 dias depois está chegando esse óleo. E aí nós temos um paciente que é oncológico, poxa, 30 dias, às vezes a expectativa de vida é de 6 meses, sei lá, 5 meses. E aí você está querendo usar para melhorar a náusea, melhorar a anorexia, melhorar as dores, o sono, a ansiedade daquele paciente seu. Ele vai viver 6 meses, você demora um mês para importar. Então, na verdade, eu acho que o Brasil está muito atrasado quanto a isso. A gente caminhou muito, mas eu acho que a gente precisa agora dar uns passos mais largos, né? Ter a pronta entrega. Tem que ter a pronta entrega. Não dá para o nosso paciente com dor ficar esperando 30 dias para receber. Não, não dá mesmo, não. O Rafael perguntou aqui qual a porcentagem dos pacientes que vocês conseguem 50% ou mais de melhora. Assim, eu não sei você, eu não foco tanto na dor, Rafael, eu foco na qualidade de vida, no ganho que ele vai ter. O que você fazia antes, o que você não fazia antes que você faz agora? Eu não conseguia dormir direito por causa da minha tendinopatia do manguito rotador, me atrapalhava. Agora, estou tratando com onda de choque, bloqueios, melhorei. Então, assim, o que você não fazia que você está fazendo agora? Eu não fazia atividade física, agora eu estou fazendo, entendeu? Mas a porcentagem, eu não sei te falar precisamente, mas eu sinto que a maioria melhora. E voltam os que não melhoram. Né? A gente fica com a maioria dos pacientes, enxaqueca, cefaleias, enfim, as tendinopatias, e aí você tem que usar essa caixa de ferramenta, né, que o pessoal sempre fala, onda de choque, bloqueios, reabilitação, fisioterapia, psicologia, TCC, enfim, medicamentosa, bate-papo, reza, por que não também, né? Enfim, você tem que explorar tudo para a gente conseguir melhorar. Mas a melhora, na maioria das vezes, tem uma boa resposta, viu? Eu não sei falar em números exatos. Você sabe, Ami? Você já fez esse levantamento? Não, ainda não. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Até porque, assim, o que eu sinto, tá? O paciente começa a tratar, reabilita e some. Ele não volta para te falar, eu melhorei. Né? Só volta para o seu consultório aquele que não melhorou. Então, ele falseia, ele puxa a sua estatística para baixo, né? O interessante seria se a gente tivesse realmente assim, poxa, a equipe da enfermagem fazendo a busca ativa, ligando para o paciente, a sua secretária ligando, e aí, como está a dor? E só que na prática, é bonito, mas na prática eu não consigo colocar tudo isso em prática, não. Pelo volume, e pela dificuldade, né? O paciente some mesmo. Ô, Ramon, o Diógenes perguntou sobre alguma dica de curso com toxina botulínica. E, sinceramente, eu acho que a gente podia fazer um curso de toxina botulínica em Campinas. Falar com o Carlos, né? Então, na verdade, assim, eu já mandei para o Carlos, tá? Eu já mandei para o Carlos. Diógenes, na verdade, assim, eu trabalho com toxina botulínica já há algum tempo, a gente sabe disso.
tanto na parte de neuro, de reabilitação, quanto de dor crônica, né? A grande dificuldade hoje ainda é a liberação dos planos para utilizar a toxina dentro da dor, porque ele não está no rol da ANS para isso, tá? Inclusive, até para enxaqueca, que é o que está mais consagrado, né? Que é o estudo PREMPT de 2010, não está nem no rol da ANS, não está no SUS por questões de custo, tá? Até onde os chefes tinham comentado que é a questão de custo. Se você for liberar a toxina botulínica para enxaqueca para todo mundo, ainda vai ter gente utilizando para estética, vai desviar isso e a gente vai quebrar todo o sistema. Então, ainda é caro, mas quando você põe na ponta do lápis, funciona muito, né? É até mais do que o artigo PREMPT conta, né? Então, tem paciente que ia no pronto-socorro 2 vezes por dia, o mês inteiro. Pô, fizemos toxina botulínica, né? R$ 1.000 um frasco, Botox, sem conflito de interesse nenhum, né? Que é o único que está na bula. E o paciente deixou de ir, quer dizer, a cada 5 meses a gente reaplica isso. Nós estamos com esse curso na manga, no Simpen, tá? Já mandei para o Carlos. A ideia, na verdade, é fazer tanto reabilitação, e aí puxar um pouquinho para neuro, porque a sequela neurológica de espasticidade, de PC, né, paralisia cerebral, a espasticidade por AVC, gera dor, né? Então, essa dor miofascial vai melhorar. O grande detalhe é que, assim, ele não atua só na parte miofascial, né? Então, atua na dor neuropática, né? Os estudos mostram que ele caminha pelo axônio, é encontrado no gânglio da raiz dorsal. Então, nós temos pacientes com neuralgia do trigêmeo, as mais variadas dores neuropáticas, podendo ser tratado de uma maneira menos invasiva com a toxina botulínica, né? Não tem contraindicação o paciente usando anticoagulação. Então, é uma ferramenta que você tem que ter na manga, sim, Diógenes, tá? Espera um pouquinho, tá no forno, a gente vai lançar reabilitação e dor, a parte prática e teórica aí, se Deus quiser. Tá Ramon, bom? Maravilha. Tem um comentário aqui que falou que você é uma das maiores autoridades no uso terapêutico de toxina botulínica. Quem falou e quem mentiu? Tem um mentiroso aqui, ó. Como que você trata a dor neuropática localizada, protocolo subcutâneo, intratérmico? Olha, assim, ó, primeira coisa, a toxina ela não fica só num lugar, tá? Ela espalha. Então, esse é o grande problema quando a gente vai fazer a aplicação na face, Anne. Porque, assim, você tem que falar para o seu paciente, olha, não esfregue o olho, tá? Porque quando a gente vai fazer para espasmo hemifacial, para blefaroespasmo, por exemplo, a gente aplica na região periorbitária. Então, são 5 pontos: periorbitário, no risório, mentoniano, platisma, né? Então, assim, ela dispersa. De uma maneira geral, o Dyspor, ele dispersa mais do que o Botox, tá? Então, é que face, e quando a gente pega as distonias cervicais, a gente utiliza mais o Botox do que o Dyspor por causa disso, tá? Então, assim, intradérmico, subcutâneo, eu não vejo grande diferença, porque ela vai ser absorvida, ela vai dispersar, tá? Geralmente 2,5 unidades a 5 unidades do Botox, tá? Em cada ponto, e aí vai depender da área acometida, tá? Porque você tem que respeitar a dose tóxica. Sim, eu já fiz um botulismo iatrogênico, tá? Minha paciente apliquei num lugar, ela teve pitose, paresia gástrica, distensão abdominal, fraqueza, e aí você fica rezando e falando, meu pai do céu, o que eu vou fazer agora? Então, respeite a dose tóxica da toxina, tá? Não ultrapasse o volume de segurança, a dose de segurança, isso a gente vai passar tudo depois. E assim, você tem que ter a toxina na sua geladeira. O paciente não quer esperar, ele chegou, aplica, tá? Então, aplica intradérmico, tá? Dependendo da estrutura, você faz até o abaulamentozinho, você vê aquela casquinha de laranja se formando, tá? E pode ficar tranquilo, porque ele vai dar uma dispersada ali na região, ele vai ser absorvido pelas fibras neuroniais, ela vai caminhar de maneira retrógrada e ele vai atuar nas dores neuropáticas, tá? Só tem que tomar cuidado também
porque assim, o custo é alto. Então, às vezes, o paciente, eu quero usar um de 50, não vai abranger toda a área. Você vai ter que aplicar 2,5 unidades do Botox, a 5 unidades em cada ponto, né? Você vai fazer os quadriculadinhos em torno de 1 centímetro e vai aplicando. Então, não adianta também você querer economizar, porque vai falhar, tá? E aí eu vou contar uma economia minha, Ami. Não sei se você tem experiência. Muitas vezes, para enxaqueca, ao invés de 200, eu uso 100. Eu proponho para o paciente usar 100 unidades. O protocolo é 155 unidades a 200, e eu acho que quem fez o protocolo vai para o inferno, né? Porque ele colocou 155 unidades, sendo que nós temos frasco de 50, 100 e 200. Então, assim, vai para o inferno. O cara me faz um protocolo com 155. Claro, 155 a 200. Aí você já abriu o frasco, você usa tudo, né? Aplica mais alguns pontos, escolhe ali, chega no 200. Mas, geralmente, às vezes, quando o paciente tem alguma dificuldade, fala, olha, existe, é fora, off-label, é experiência pessoal, vamos tentar utilizar uma dose menor na primeira vez? Lembrando que a gente vai falar que a toxina falha para enxaqueca quando falhar 2 vezes da aplicação, né? Desde que com dose adequada e aplicado de uma maneira muito boa, tá? Então, assim, a dose vai depender do que você quer, vai depender da área da dor neuropática que você está acometida. Lembra que ela, sim, ela espalha, então pede para o seu paciente não ficar coçando. Se você aplicar na face, toma cuidado só com a porção medial do olho, que é onde está o levantador da pálpebra, que aí vai dar uma pitose. Se acontecer de dar uma pitose, estou dando todas as dicas já, né? Se tiver pitose, não desespere, ele vai chegar reclamando para você. Pode fazer aplicação de gelo na primeira semana, ele encurta o efeito do Botox e geralmente melhora essa pitose, tá? As nuances das toxinas, né? Então, se vai ser o Xiaomi, se vai ser aí, na verdade, a gente vai falar depois, mas cada um tem suas particularidades, questão de imunogenicidade, produção de anticorpos, enfim, alergia, você vai escolher cada uma, tá? Eu acho que você acaba se familiarizando mais com uma do que com a outra, utilizando mais vezes. Ótimo. Mais alguém tem alguma pergunta? Curso de toxina botulínica, sucesso total. Nós estamos montando, calma. Bom, porque vocês não conhecem o Carlos. O Carlos, ele abre muitas frentes de batalha, né? E ele te liga e fala, olha, você está dentro, né, Ami? É um negócio... Ele tem umas visões, uns negócios, acho que ele dorme e fica sonhando com isso. O Diógenes fez outra pergunta aqui. Quanto à neuropatia diabética, em pacientes que já equilibramos a parte metabólica, alguma novidade em termos de consultório? Bom, é o que você bem falou, controlar a parte, não adianta, se ela está com a hemoglobina glicada nas alturas, você não vai conseguir controlar, ele vai progredir. A lesão, se ela já estiver instalada, não vai recuperar, você vai melhorar os sintomas negativos dela, os sintomas de dor, de queimação, enfim, né, que já é um ganho para o paciente. Eu acho que, assim, tenho utilizado a analgesia sempre multimodal, tá? Tenho utilizado bastante os antidepressivos, as pregabalinas, tenho utilizado canabinoides, bloqueio simpático venoso, então lidocaínas periódicas. Já tive pacientes que eu fiz bloqueios simpáticos lombares seriados para tentar uma melhora, só que aí, às vezes, o problema você acaba fazendo com corticoide, então dá aquela descompensação também. Tem alguns estudos com toxina botulínica, mas o difícil é você cobrir toda a área, né? Então, se for uma área pequena, às vezes a resposta vai ser melhor, mas você pegando em luvas e botas e luvas, na verdade, já vai ser, tá? Mas, assim, de maneira geral, eu peço eletroneuromiografia para todo mundo, tá? Eu peço, todos os pacientes com polineuropatia diabética saem com pedido de eletroneuromiografia. Meus pacientes com capsulite adesiva saem com pedido de eletroneuromiografia. Eu já tenho 5 casos de personagem Turner, tá? Que foi identificado por eletroneuromiografia.
Lembrar que paciente diabético tem mais chance de fazer PIDC, então são aquelas polineuropatias imuno, tá? Mediadas. Então, assim, ganha a sua eletromiografia, ganha a orientação de compensar o seu diabetes, orientação quanto a sapato, cuidados com os pés, evitar úlceras, ganhar a propriocepção, tá? Então, é um paciente que ele vai perder e eu estou cansado de ver paciente que não caminha direito porque ele não tem a propriocepção dele. Nós temos que lembrar muito também das polineuropatias de fibras finas, que nós temos pego bastante, tá? E aí a gente tem um problema aqui no Espírito Santo que a gente não consegue fazer diagnóstico porque não tem laboratório de patologia que faz estudo da lâmina. Nós temos que mandar para São Paulo, então é uma dificuldade, um custo maior. Diógenes falou da termografia, brilhante, ótimo, ajuda, é uma ferramenta, mas o que eu falo, Diógenes? Não adianta você ter uma Ferrari na mão se você não souber conduzir o básico. Então, por isso que eu coloquei aquela foto da minha mesa na hora. Não é só para mostrar o café. É para mostrar que, além da termografia que você vai utilizar, você precisa do martelo, tá? Você precisa do diapasão, você precisa da agulha, você precisa tirar a cera do ouvido, né? Para ouvir o paciente. Então, assim, termografia ajuda, tá? Principalmente nesses casos de polineuropatia, de paciente com síndrome de dor complexa regional, né, que vai te ajudar bastante. Mas eu acho que a gente não pode perder de vista aquilo que é mais simples, mais barato e que a gente tem, todo neurologista, todo clínico da dor tem que ter. Tá bom? Maravilha. Parabéns, professor. Ô, Jorge, obrigado. Ramon, tirando Oi, quanto é neuropatia por quimioterapia, eu gosto bem dessa parte de suplementação, mas eu nunca suplemento um paciente oncológico. Eu oriento ninguém a suplementar, porque você tem peculiaridades muito grandes em relação a cada etapa do tratamento, e principalmente dependendo da suplementação, se você entra de maneira adequada, você pode fazer o quê? Ativação e propagação tumoral, né? A gente não está alimentando só células sadias, a gente está alimentando célula tumoral. Então, um paciente que eu nunca faço nenhuma suplementação, aliás, todo paciente que chega para mim de dor oncológica, eu falo que ele tem que ter um nutricionista oncológico. Mas, fora isso, quanto é neuropatia por quimioterapia, que o paciente já encerrou o tratamento, ou as neuropatias, também eu entro com ácido alfa-lipóico. Uhum. É outra coisa que também ajuda bem. Além do o problema da polineuropatia pela quimio é que, assim, ela vai ser uma pedra no seu calcanhar, né? E, às vezes, o oncologista vai ter que decidir pela troca do quimioterápico ou suspensão por causa dessa polineuropatia, né? Eu tenho pego alguns, inclusive, com queda do pé, entendeu? E, assim, aí entra, inclusive, a eletroneuromiografia para ajudar, porque, será que ele tem uma síndrome paraneoplásica? Será que é por causa do tumor? Será que é uma compressão? Será que realmente é só a polineuropatia? Eu tinha feito uma revisão, o que tinha assim, de efetivo era a venlafaxina para ajudar no manejo dessa dor, né? A suplementação é isso que você falou, eu não faço, né? Eu conto com terceiros, mas eu acho que assim, tudo aí vai ser custo-benefício, né? Você tem que dar qualidade de vida para esse paciente, ver se o seu oncologista vai conseguir continuar ou não a quimioterapia e às vezes, ele interromper. Eles mandam aqui, aqui a gente tem um relacionamento muito próximo, né? Não só aqui, eu acho que você também, e começa, já manda, fala assim, você acha que é da químio? Então, exame físico, para bater o martelo se a gente vai ou não vai trocar a QT. Né? Mas, assim, acho que é um calcanhar, uma pedra no nosso calcanhar, porque, assim, não tem um tratamento realmente efetivo, né? E vai complicar, porque às vezes você realmente vai ter que suspender a terapêutica do câncer por causa que se torna intolerável para o paciente, né? E não necessariamente vai melhorar depois que você suspendeu a químio, né? Uma boa porcentagem continua dessa sequela. Dessa situação que você falou de andar junto com o oncologista, normalmente qualquer internação que esse paciente faz, eu coloco ele em função de ketamina. Ótimo, é o que eu faço.
Assim, internou para qualquer coisa, aproveitar que o paciente está internado, faça uma Já internação. que, né? Já que está aqui, Às vezes, quando eu vou fazer os bloqueios simpáticos para tratar a neuropatia, eu já faço a mesma coisa, eu já deixo uma internação para o paciente, converso com o paciente, se tiver a possibilidade, eu já deixo ele na ketamina direto também. então, e você tem utilizado memantina? Não. Lembrando que memantina é antagonista NMDA também, né? Então, eu tenho alguns pacientes, e é até engraçado, porque eles chegam na farmácia e falam assim, para comprar, e o farmacêutico olha para ele e fala assim, mas você é tão novo, você vai usar Alois, né? Você tem problema de memória? Eu tenho uma paciente, inclusive, estou lendo aqui, eu tenho uma paciente, inclusive, que seguiu em conjunto com a doutora Thelma, indiquei, porque ela quer engravidar, tudo, e ela só se dá bem com a memantina. Eu não consigo tirar a memantina dela. E não é seguro na gestação, entendeu? Esse que é o problema, né? Não tem estudos. E então, assim, é uma droga que assim, é bem tolerada, tá? É bem tolerada, antagonista NMDA, então é uma que a gente usa pouco, mas eu sempre lembro dela na clínica e acabo lançando mão para alguns pacientes. É bom saber. Começo com 10 miligramas à noite, 2 semanas, 3 semanas, subo para 12 em 12. Tá? Saber, o que você normalmente encontra de efeito colateral com ela? Olha, quase nada, ainda mais em paciente jovem, tá? Praticamente nada. Às vezes uma tonturinha, às vezes memória melhora um pouquinho, entendeu? Diferente do topiramato, que piora, né? Entendeu? É muito, muito, muito bem tolerado, tá? Tem uma perguntinha aqui. Deixa eu ver quem foi, tá? O Diógenes. Desculpa o atrevimento, mas alguém aqui faz uso lidocaína? Em termos de dor reumática, eu tenho tido... Oi? Eu fiquei sem saber o que era LDN. A única coisa que eu pensei foi lidocaína. Diógenes, abre sua câmera, participa com a gente. A ideia do Caminho Sem Dor é isso. Naltrexina. Assim, eu utilizei... Naltrexona. Perdão, valeu, obrigado. Eu utilizei para alguns pacientes com fibromialgia, tá? Dose Essa baixa... é a minha experiência mesmo. Eu tiro bons resultados na fibromialgia. Dose baixa, mas assim... Chega até 4,5 e aí você vai controlando, fazendo multimodal. Exatamente. Eu acho que assim, é mais uma ferramenta, né? Lembrando que nada é totalmente efetivo, né? O pilar do nosso tratamento para esse paciente fibromialgico é a atividade física, mas a gente não pode perder o olhar da analgesia multimodal, né? E aí eles entram como adjuvantes, né? Agora, desculpa colocar, professor, mas uma coisa interessante que eu tenho notado, eu estou fazendo alguma coisa de fitoterapia, não tiro um resultado tão grande com um fitoterápico, eu acredito, não sei se o amigo conhece, a erva baleeira, a tintura mesmo. Os pacientes incrível. Usam. Eu não tenho experiência eu prescrever, entendeu? É incrível. Eu tô admirado, porque a gente entra com aquele catatal de coisa e às vezes a fibromialgia é um detalhe. É como você colocou, são várias colocações, a dor tem vários tipos de interpretação. Mas a erva baleeira, principalmente para a doutora Amélia, que está colocando também, que ela usa essa parte de suplementação, e eu faço, mas a erva baleeira tem me surpreendido na tintura. Só como toque. Muito para fibromialgia, rhodiola rósea. Muito bom também, ashwagandha, mas eu acho a erva baleeira interessante porque o efeito dela é como se fosse multi. Desde uma analgesia, a parte central, até para o paciente que já não tem o estômago já receptivo a nada. Ele trata também essa parte do estômago. Achei interessante. A tintura eu faço mais ou menos 30 gotas 3 vezes ao dia e um abraço. Bons resultados. O próximo post no Instagram é estratégias nutricionais em fibromialgia. Eu vi. Oi? Eu curti. No meu próximo post no Instagram, acho que vai ser sobre estratégias nutricionais em fibromialgia. Maravilhoso. Posso copiar, Nossa, então? muito bom. Pode sim. Ami, acho que é isso. Tem mais alguma pergunta? Não, né? Tá bom.
Fico muito feliz, eu acho que a gente chegou nos 60 participantes hoje, mas eu fico muito feliz principalmente com a participação final aí, o Diógenes abrindo a câmera para conversar, os outros colegas participando. Um aqui perguntou se tiver, eu não sei o nome, é PDV1, né? Eu não sei que receptor que é esse, mas se o curso for em Vitória, se a moqueca vai ser de peixe ou camarão. Olha, tem a de lagosta também, tá? Que não perde, não. Dá para a gente pedir as 3. O Ramon, pode ser lagosta, por favor, porque camarão para de respirar. E tem um monte de anestesista que está perdendo a mão de intubação nesses grupos. Então, lagosta, por favor. Muqueca é capixaba, o restante é peixada, tá? Então, Negativo, amigão. A África Lá. chegou aqui primeiro. Ramon, é igual pão de queijo, é o que fabrica em Minas Gerais. O que vocês feitem para Brasil afora tem outro nome que eu não sei o que é ainda. Tá bom? Bom, então, beleza? Muito obrigada, Ramon. A aula foi brilhante. Ami, eu que te agradeço. Peço desculpas qualquer coisa, eu tentei simplificar um pouco, tirar um pouco de receptor, tirar um pouco, porque assim, eu acho que também a gente começou com 60, a gente não ia ficar com 5, sabe? Ia ficar só eu e você batendo papo aqui. Até eu ir embora. Tá, mas assim, e aguardem, nós vamos ter novidades em breve, inclusive com o curso de toxina botulínica aí voltada para reabilitação e dor, com certeza. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Semana que vem estaremos novamente com as aulas do Caminho Sem Dor. Boa noite. Bom? Abraço a todos, obrigado pela participação. Ramon, se já interrompi a gravação, você brilhou. Vai, exagero.